Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E hoje com um tema muito legal, porque a gente sempre se pergunta, né? O tema de hoje é: o que é toque? Antes eu quero me apresentar. Eu sou o Dr. André Kepp, eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC e psicanalista, psicólogo e elaborador da transpsicanálise. Bom, vamos aqui. O que é toque? Você já deve ter ouvido falar, algumas pessoas comentam, outras pessoas podem dizer que você tem toque, mas é o seguinte, é o transtorno obsessivo compulsivo. Vamos explicar em partes, né? O que é o transtorno? Transtorno é sempre quando passa de uma certa normalidade. Então, quando é um comportamento normal, que todo mundo tem, vamos dizer assim, é comportamento normal, todo mundo faz isso, etc. Quando passa de um limite, vira transtorno. Obsessivo, o que é obsessivo? Geralmente são os pensamentos obsessivos. Sabe aqueles pensamentos que voltam e voltam e voltam e voltam? E parece que o antigo disco, lembra? Da época do disco, tá arriscado e volta, e volta, e volta. Então não para de dar replay. Então volta, 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 volta. E imagens, pensamentos, música. Às vezes fica com uma música na cabeça e volta, e volta, e volta. Então os pensamentos obsessivos. E aí, o que é compulsivo? Então, transtorno obsessivo compulsivo. Transtorno já vimos, é patologia, é problema. Obsessivo, aquilo que fica voltando, voltando toda hora. Compulsivo são atos compulsivos, atos também repetitivos. Então, a pessoa tem aquelas compulsões, né? De lavar a mão, de tomar banho várias vezes, de fazer uma série de coisas repetidamente também. Bom, vamos dizer que todos nós temos algumas dessas tendências, mas vamos descrever alguns sintomas, né? Sintomas são características, né, desse quadro, para que você veja se você tem ou não tem, ou se um amigo seu tem, o que fazer, né? Então é o seguinte, tem um que é bacterofobia. E olha, esse é muito comum na atualidade. Se você quiser ver filme, por exemplo, sobre transtorno, sobre esse especificamente da bacterofobia, né, que as pessoas que tinham esse transtorno tinham bacterofobia, tem 2 filmes interessantes, né? Você pega pelo YouTube, de outras formas, né? Um deles é Melhor Impossível, com Jack Nicholson. Então, Melhor Impossível. E o outro é O Aviador, com Leonardo DiCaprio. Os dois mostram quadros de pessoas que tiveram esse problema, e quadros graves, né? O Leonardo DiCaprio, ele representa aquele milionário norte-americano, Howard Hughes. E esse milionário norte-americano, ele tinha muita bacterofobia. Então vou dizer o que é e vou descrever o que aconteceu com ele. Bacterofobia é quando a pessoa tem medo exagerado de contato com micro-organismos. Então ela tem medo de tocar na maçaneta, de banheiro público especialmente. No banheiro público não toca em nada. Então essa pessoa ela vai tomando cuidados exagerados, né, por causa dessa bacterofobia. No caso do Howard Hughes, ele morava sozinho em Acapulco, num apartamento, ele vivia isolado nesse apartamento. O filme chega quase, né, nessa fase da vida dele, mostra o começo do problema, né? E aí a gente vai entender um pouco mais do porquê que a pessoa fica com isso. Mas mostra ele, então, ele recebia a comida totalmente esterilizada, evidentemente, por um elevadorzinho do hotel, um elevador especial de comida. Os talheres eram ou descartáveis ou totalmente esterilizados. Ele já não falava com gente, ele só falava por telefone. Então ele não tinha contato com pessoa alguma,
tudo resolvia por telefone. Então gerou até uma curiosidade quando ele, no final da vida, foi hospitalizado, né? As pessoas queriam ver o rosto dele porque as pessoas não sabiam nem como era o rosto dele. Bom, esse problema de bacteriofobia na atualidade é muito exagerado, mas em toda a sociedade. E eu assisti uma apresentação num congresso, né, de um imunologista que eu entendo que foi muito boa mesmo. E quero passar as informações para você. Da imunologia. Então, o que acontece? Se a pessoa vive muito esterilizada, no exagero, por exemplo, pessoas que foram cuidadas numa bolha imune, já houve essa experiência, já fizeram até bolhas de imunidade para pessoas viverem lá dentro. O que acontecia quando essa pessoa saía? A primeira coisa que acontecia é que essa pessoa ficava doente. Por quê? Porque quando você foge muito do contato com os micro-organismos, o que vai acontecer? Qualquer infecção, qualquer micro-organismo que tenha contato com o seu corpo, você já fica doente. Então pega gripe muito facilmente e outras infecções e doenças muito facilmente. Então, nós vamos continuar falando da bacteriofobia. Eu só quero dar 2 dicas para você. A primeira é a seguinte: você que quer ou precisa fazer um tratamento, não precisa ser só de transtorno obsessivo compulsivo, né? De outros transtornos também. Então, às vezes a pessoa tem, em vez do TOC, tem o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, ou outros transtornos, né? Síndrome do pânico, transtorno de pânico. Então, às vezes a pessoa tem um quadro que precisa de tratamento. Às vezes a pessoa não tem esse quadro que precisa de tratamento, mas tem muita angústia, muita depressão, muita ansiedade, muito mal-estar. E também é bom fazer um tratamento em psicoterapia. E você que quer ou precisa fazer o tratamento, nós também temos cursos, vivências e tudo mais sobre esses temas da psicoterapia. Você pode entrar em contato comigo por WhatsApp pelo 996842357. 996842357. E se você também precisar de um tratamento mais razoável, mais acessível, também eu posso fazer o encaminhamento aqui no 996842357. 996842357. Prefira por WhatsApp, ok? E o outro, a outra dica é sobre o meu livro, A Origem da Terra. Você encontra em todas as livrarias do Brasil. É um livro que a vendagem está muito alta. Eu mesmo já consegui, da edição, da parte do autor, eu já não tenho mais livro nenhum, né? Então só estão nas livrarias. Então você vai encontrar em todas as livrarias do Brasil A Origem da Terra, pela editora Madras, que é uma excelente editora. Aqui um abração para o pessoal da Madras. E você vai conseguir, e o meu nome no livro é Marc, M-A-R-C, André Kepp, tá bom? Então tem Marc, que é o meu primeiro nome, André Kepp, tá bom? Então todas as livrarias do Brasil. A Origem da Terra tem um tracinho, a história que nunca foi contada, porque é uma pesquisa muito interessante sobre a história que não foi contada, ou seja, é uma história totalmente diferente. Eu fiquei tateando no escuro, mas toda fundamentada. Então é toda fundamentada em ciência avançada e, além de ciência avançada, é fundamentada em textos antigos. Então vale muito a pena. Tudo que está colocado lá é totalmente em cima de pesquisas. É um texto muito interessante. Bom, vamos voltar para o nosso tema. O nosso tema de hoje é o que é TOC. E eu estava falando da bacteriofobia, né? Que nesses 2 filmes, né, Melhor Impossível, com Jack Nicholson, e O Aviador, com Leonardo DiCaprio, eles fazem personagens, né, de pessoas que tinham esse problema. No caso do Aviador, é o Howard Hughes, aquele milionário norte-americano que foi viver em Acapulco. Eu estava dizendo que ele não tinha mais contato com gente, para não ter contato com micro-organismos, né? Então, essa pessoa, ela tem o seguinte equívoco que é muito comum na atualidade.
ela acha que se ela tiver contato com o micro-organismo, ela vai ficar doente. E aí que a imunologia, que é uma ciência, eu entendo que da medicina é a ciência do futuro. Ou seja, toda a medicina, ela daqui para frente vai estudar muito imunologia, porque o que nós precisamos é ter imunidade, não é isso? O que a imunologia diz? Algum contato com o micro-organismo você precisa. Sabe por quê? Porque aí o seu sistema imune vai lá e identifica o micro-organismo, seu sistema imune tem memória, então os leucócitos, por exemplo, e outras barreiras imunológicas e células imunológicas, células T e tudo mais, elas vão identificar, vão destruir esse agente invasor e tem memória. Então, se esse mesmo agente invasor volta, elas têm memória e vão lá e destroem esse agente invasor. Aí uma pessoa do público perguntou para ele, mas então, cara, você está sugerindo que a gente viva num chiqueiro. Aí ele falou com toda a paciência e com toda a classe, gostei bastante da resposta e com toda a classe, disse assim, não, nem um exagero nem outro. Não é porque você precisa ter contato com micro-organismos que você vai viver num chiqueiro, porque aí você não dá conta, né? Haja sistema imune para, né, combater todos esses agentes infecciosos. Então, não é num chiqueiro. Mas também não numa bolha. Então, um meio termo, por exemplo, criança, né? Criança, o ideal é que ela tenha assim um pouquinho de contato com terra, mexa com planta, que de vez em quando um bichinho até pique ela ou ande em cima do corpo dela, tudo mais, bichinhos da natureza, etc. Por quê? Porque isso vai dar uma imunidade. Então, você vai ter uma pessoa que vai crescer de forma saudável. Imune a uma série de agentes, né, de micro-organismos. Então é o seguinte, é o meio termo. Não é nem viver no chiqueiro, mas nem viver numa bolha de imunidade que você tem que lavar a mão 20 vezes por dia. E aí eu vou falar dos exageros. Tomar banho todo dia é exagero? Não, é higiene. Tomar banho todo dia é higiene. Agora, a pessoa que toma 2 já está começando a exagerar um pouquinho. Não há necessidade. 3 já começa a ficar uma coisa exagerada demais, né? Não, mas eu tomo... Então, teve uma famosa atriz aqui no Brasil, né? Teve até uma reportagem sobre isso, não preciso citar o nome, que ela só percebeu que tinha toque quando tomou um banho de 10 horas. Eu vou te repetir. Um banho de 10 horas. Aí... Fora a água que gastou, pelo amor de Deus, né? olha o exagero. Então é o seguinte, a pessoa começa a ficar com medidas exageradas, né? Naquilo que a gente chamava no passado de mania de limpeza. Hoje se fala compulsão de limpeza. Mas vamos usar esse termo que é um termo muito bem entendido. Mania de limpeza. Então tudo tem limite. Tá bom, você precisa de higiene, mas higiene demais vai fazer isso, você vai ficar muito com seu sistema imune muito enfraquecido, porque ele não tem mais contato com micro-organismo nenhum. Então, aqui um meio termo, entendeu? Um equilíbrio, né? Cada sociedade tem o seu equilíbrio e essa pessoa precisa de um equilíbrio. Então, na bacteriofobia, a bacteriofobia pode criar essa mania de limpeza. Outra mania que a pessoa toque tem, muitas vezes, a mania de arrumação, deixa tudo impecavelmente arrumado. Então aquela pessoa que deixa, por exemplo, em cima da mesa até os objetos todos alinhados, não é? Então tudo alinhado. Vai alguém lá da empresa que gosta de brincar, dá uma desarrumada em tudo. Aí essa pessoa volta lá na mesa e arruma tudo, a pilha de papel, o lápis, o caderno, então deixa tudo arrumado. Então essa é a pessoa que tem mania de arrumação. Essas pessoas TOC, na verdade, elas sofrem muito por esses comportamentos, né? E por quê? Porque elas chegam a um exagero de imaginar que vão morrer. Então, um dia que não lavou a mão, acha que ficou com uma doença grave. Aí elas começam a imaginar que tem doenças gravíssimas, geralmente as mais graves possíveis, e ficam com isso na mente.
E vem para a psicoterapia geralmente dizendo, olha, eu tenho uma doença grave e tal. Aí você pergunta, bom, você fez os exames, você verificou? Não, eu verifiquei, os exames não dão nada. Bom, mas então por que você acha que está com uma doença grave se os exames não identificaram nada? Não, mas veja bem, o exame eu fiz há 2 meses atrás. Nesse período eu posso ter contraído. É. Ou então, e aí começam os exageros de raciocínio, então faz aquele raciocínio elaborado para achar que tem uma determinada doença. Então, geralmente, as doenças mais graves possíveis. Então, essa pessoa fica com uma certa mania de doença, mania no uso antigo do termo. Então, essa pessoa acha que está sempre com algum problema sério, grave. Então, é uma pessoa que sofre muito. E por causa desse sofrimento todo, e aí também essa pessoa cria outras manias, né? Então, manias mentais. Ela tem que imaginar, né? Se você está me ouvindo, né? Eu tenho um cliente que foi no lançamento do meu livro e ele falou, eu sou o cliente que você dá o exemplo e eu te autorizei, então tudo bem. Então é o seguinte, imagina uma folha de papel em branco e não pode ter uma manchinha. Aí imagina que tem uma manchinha vermelha aqui, tem que continuar imaginando. Aí uma listrinha amarela ali, tem que continuar imaginando até ficar totalmente em branco. E também aquelas idas e vindas ao carro, né, achando que trancou, destrancou. Hoje não é com chave, hoje é com controle eletrônico, mas a pessoa fica cismada, né? Aí ela acabou de fechar o carro, usou o controle eletrônico, mas ela sai e pensa, e se eu não usei? Aí ela volta, aí usa de novo. Aí quando ela está indo embora, ela pensa assim, bom, e se na hora de eu fechar, eu abrir? Aí ela volta de novo. E aí ela fecha. Mas e se eu dessa vez não fechei? Ou fechar o gás várias vezes? Então a pessoa fica com algumas manias e tudo isso traz grande sofrimento, tá? Então nós vamos ainda continuar com o tema, eu só quero dar 2 dicas para você. Então você que quer fazer um tratamento, uma psicoterapia, e a psicoterapia é cada vez mais necessária no nosso dia a dia, né? Porque a gente está cada vez mais estressado, mais angustiado, mais se sentindo mal e com dificuldade de lidar com a situação, não é verdade? Então, se você quer fazer uma psicoterapia ou para um problema grave, um toque, TAG, transtorno de pânico e outros problemas também, ou então para problemas do dia a dia, ansiedade, mal-estar contínuo, você se sente mal assim internamente, já fez vários exames, não é nada físico, você já sabe que é psicológico, então você precisa conversar com alguém. Então você pode entrar em contato comigo, né? Eu sou o Dr. André Kepp, pelo 996842357. 996842357. E também, se você precisa fazer de uma forma mais acessível, razoável, você também entra em contato comigo, que eu faço o encaminhamento pelo 996842357. 996842357. Prefira pelo WhatsApp, tá bom? Porque aí eu vejo o recado e respondo quando eu puder, ok? E o meu livro, A Origem da Terra, né, a história que nunca foi contada, você encontra em todas as livrarias. Tem pesquisas, mas pesquisas muito sérias, né? Tudo muito bem fundamentado, em textos antigos, em pesquisas científicas avançadas. Então, é o primeiro livro que conta uma história totalmente diferente daquela que a gente está aprendendo nas escolas. Totalmente diferente. Isso vai te surpreender. Eu mesmo, quando escrevi, foi um susto depois do outro, até chegar àquelas conclusões. E são conclusões muito interessantes, acho que você vai gostar. Então, A Origem da Terra, a história que nunca foi contada, da editora Madras, em todas as livrarias do Brasil. E vamos concluir, vamos falar um pouco de tratamento, né? Justamente, então a pessoa diz assim, bom, tudo bem, eu tenho um toque, eu tenho esse problema, eu acho que eu não tenho a patologia, mas o problema me incomoda. Qual é o tratamento? Bom, o tratamento é preferencialmente psicoterapêutico. Existem medicamentos desenvolvidos, sim.
Então, a pessoa também pode fazer um tratamento medicamentoso, mas é preferencialmente, há muitos anos, psicoterapêutico, porque a gente precisa descobrir a origem do problema. Lembra aquele filme que eu te citei, O Aviador, com o Leonardo DiCaprio fazendo o papel principal? Tem uma cena logo no começo do filme em que a mãe está cuidando do filho depois do banho, né? Com muita atenção, com muito cuidado. E esse filho, né, esse menino, via nesse gesto um afeto, né? Então, sente essa necessidade desse afeto, sente essa necessidade do cuidado e acabou passando para o filho, de alguma forma ou de outra, um exagero nos cuidados. Então, a pessoa precisa descobrir o porquê que ela tem esse comportamento, muitas vezes desde a infância. Às vezes é um comportamento recente, às vezes é um comportamento muito antigo, e ela precisa descobrir o porquê desse comportamento. E a partir dessa descoberta, essa pessoa vai fazer um tratamento e vai realmente reverter. É possível sim reverter um quadro TOC, porque a pessoa vai entendendo, né, os porquês que ela tem essas cismas, né? Então vamos dizer assim, cismou que tem uma doença grave e vai descobrir o porquê, né? Porque não é algo muitas vezes lá do inconsciente. Então está lá no inconsciente um componente, vamos dizer, autodestrutivo, um componente de autopunição. Então, muitas vezes está ligado à pessoa que se sente muito culpada por alguma coisa, e aí lá no inconsciente gera todo esse comportamento autodestrutivo. Então tem alguma coisa a ser investigada, e às vezes bastante profunda e bastante inconsciente. Então por isso que a pessoa precisa realmente investigar a origem do quadro, para que o quadro não agrave e até reverta. Quer dizer, é possível uma reversão. Eu já tive casos, né, já atendi casos em que a reversão foi até completa. Então nós precisamos ver caso a caso, né? E a pessoa pode realmente ter um resultado muito interessante com a psicoterapia, porque ela vai descobrir, bom, como é que isso começou? Como é que começaram essas manias? Como é que começaram essas ideias? Às vezes é lá da infância. Por que eu fico com essa mania de arrumação, essa mania de limpeza, esse medo assim de entrar em contato com bactérias, né? Só falando do filme, né, O Aviador, lá do Leonardo DiCaprio, ele, para entrar no banheiro, naquela época o banheiro tinha que abrir uma maçaneta. Hoje os banheiros são diferentes, mas de certa forma você tem que tocar em algum local, né, que todo mundo toca. E ele não queria tocar justamente na maçaneta. Então ele esperava alguém entrar, e quando essa pessoa entrava, ele entrava rapidamente atrás, para não ter que tocar na maçaneta. Então tem várias cenas muito interessantes, e também naquele filme Melhor Impossível tem cenas maravilhosas, né? Com Jack Nicholson, né? E é o filme que também vai trazer muita ilustração sobre esse problema, e que a pessoa pode resolver através de uma psicoterapia, para ver o que ficou na mente dela, para desenvolver essas manias, essas esquisitices, né? Então, espero que o tema de hoje tenha sido interessante para você, e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento, entenda o seu significado. Desejo uma boa semana para você e até a semana que vem.